20 de abril de 2022, nós estamos na quarta-feira da oitava da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos, saúdo a todos com a paz de Jesus ressuscitado. Que alegria nos encontrarmos. Estamos na semana da oitava de Páscoa. Oitava porque a igreja estende o júbilo pascal, a mesma alegria, a mesma solenidade que celebrou o domingo de Páscoa por 8 dias. Até o próximo domingo nós estaremos celebrando o mesmo mistério, a ressurreição de Jesus. Por isso que todos os dias nós estamos ouvindo evangelhos que retratam o dia da ressurreição. Para a igreja, hoje é domingo de Páscoa, é o domingo em que Cristo ressuscitou. Amanhã também o será, depois de amanhã também, e até o próximo domingo, nós estaremos celebrando o mesmo dia, o dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, aquele domingo glorioso. A liturgia da igreja é belíssima. Meus queridos, hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos do 13 ao 35, mas nós não vamos fazer uma leitura como sempre fazemos, mas o padre vai descrevendo o texto, o que o texto nos informa. Esse texto de hoje é o famoso relato dos discípulos de Emaús. No domingo de Páscoa, o primeiro dia da semana, nos diz o texto que 2 discípulos de Jesus estavam indo embora de Jerusalém, indo para um povoado que se chamava Emaús, mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam voltando embora para casa, certamente com o coração triste. A fé desses discípulos, como a de todos os outros, tinha morrido, tinha sido morta pelo fato da crucifixão de Jesus. Como todos os outros discípulos, estes 2 discípulos que caminhavam para Emaús tinham perdido a fé. Se esqueceram da promessa que Jesus tinha feito tantas vezes. O Filho do Homem vai sofrer, vai ser humilhado, vai morrer, mas no terceiro dia ressuscitará. Eles esqueceram essa promessa e estavam voltando para casa. Mas enquanto conversavam e discutiam pelo caminho, Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Olha que bonito. Mesmo na incredulidade humana, Deus não desiste do ser humano e Deus vai até o ser humano para caminhar com ele. É o retrato da nossa vida também. Sabe aqueles momentos que a gente desanima, que a gente quer deixar tudo para trás, que a gente titubeia na fé, que a nossa espiritualidade começa a deixar a desejar? Deus ainda se faz presente ao nosso lado. Jesus começou a caminhar com eles, mas esses discípulos estavam cegos pela falta de fé. Meus queridos filhos e filhas, a falta de fé deixa o ser humano cego, incapaz de compreender os fatos, incapaz de enxergar a totalidade dos fatos. Estavam como que cegos, não reconheceram a Jesus. Quando nós estamos com o coração incrédulo, nós não percebemos os sinais de Deus. Por isso que nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu. Porque a incredulidade, a falta de fé nos cega, mas Deus está lá sempre mostrando sinais da sua presença. Sempre, sempre, sempre. E aí Jesus não desiste. Jesus pergunta para eles o que eles conversando pelo caminho. Jesus já sabia que eles estavam discutindo o que tinha acontecido no episódio da cruz. E aí eles respondem. O texto diz: eles pararam com o rosto triste
E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E aí Jesus pergunta: O que foi? O que aconteceu? Os discípulos respondem: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo? Os nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, entregaram Jesus para ser condenado à morte e o crucificaram, e ele morreu. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. E aí eles vão contar a Jesus o relato das mulheres. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo, e voltaram dizendo que tinham visto anjos, e que os anjos afirmaram que Jesus está vivo. Né? E aí eles dizem: alguns dos nossos amigos até foram ao túmulo e encontraram o túmulo como as mulheres disseram. Mas a Jesus ninguém viu, porém. E aí, meus queridos, Jesus vira para eles e diz: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Nós também somos assim, não é mesmo, minha gente? Como às vezes nós não compreendemos os acontecimentos da nossa vida. Como às vezes nós somos injustos com Deus. Não percebemos a presença de Deus e a promessa de Deus se cumprindo na nossa vida. Quantos benefícios nos aconteceram pelas mãos de Deus. Mesmo os acontecimentos ruins, como às vezes nós não conseguimos enxergar a presença de Deus neles. É o retrato dos discípulos de Emaús. Se fecharam à ressurreição. Por quê? Porque os seus olhos, os seus corações estavam centrados na morte, na derrota. É a nossa vida. É o retrato da nossa realidade. E aí o texto vai dizer que Jesus começou lá por Moisés e foi explicando a escritura que falava do momento da paixão. Começando por Moisés, passando pelos profetas, Jesus explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. E aí, quando eles chegaram perto do povoado de Emaús, Jesus fez de conta que ia mais adiante e eles insistiram com Jesus: Fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. E Jesus aceita ficar com eles. Jesus entra na casa deles. E quando se sentou à mesa com eles, Jesus tomou o pão, abençoou. E quando Jesus partiu o pão e lhes distribuía, nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram a Jesus. Olha que bonito. É diante do mistério da Eucaristia que nós conseguimos compreender o significado das cruzes da nossa vida. Meu querido filho, minha querida filha, você que está me escutando nesta manhã, desta quarta-feira, da 8ª de Páscoa, você precisa ir mais à missa. É diante de Jesus na Eucaristia, não é um simbolismo, um teatro, é o próprio Cristo chagado e ressuscitado que se faz presente sobre o altar. Diante de Jesus Cristo é que você vai conseguir compreender o mistério da sua cruz, não só da cruz de Jesus Cristo, mas das suas cruzes. Você precisa ser um homem, uma mulher eucarística. Um homem, uma mulher da Eucaristia, que adora, que ama, que busca a Eucaristia para nela compreender os mistérios da sua vida. Se você está distante do altar,
dificilmente você vai compreender os sinais de Deus na sua vida e o significado dos acontecimentos. Volte para o altar. Não sejas incrédulo, frio na fé, mas volte para o altar. E o texto é muito bonito. Quando os discípulos perceberam que era Jesus, quando Jesus partiu o pão, Jesus imediatamente desapareceu da frente deles. Porque Jesus já estava gozando da glória da ressurreição. O seu corpo era o corpo material, mas é a matéria transfigurada. Não é mais a matéria que é limitada pelas paredes, pela espacialidade. É o retrato do que nós seremos quando ressuscitarmos depois do fim dos tempos na glória. Corpo material e alma espiritual, mas o ser por completo transfigurado. Nós não sabemos como isso é, mas é uma realidade gloriosa. Jesus desaparece do meio deles. E aí eles se comentam entre si, né? Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as escrituras? Aquele que consegue se colocar de frente do mistério da Eucaristia tem a sua alma, o seu coração ardendo de paixão por Deus. Naquela mesma hora, diz o texto, eles voltaram para Jerusalém e testemunharam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu para nós. E lá os discípulos, os 11, disseram também para eles: também aqui o Senhor ressuscitou, nós testemunhamos, ele apareceu a Simão. E aí eles contaram tudo o que aconteceu. Hoje é dia de pedirmos ao Senhor, como os discípulos de Emaús pediram: fica conosco, Senhor. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus Cristo, fica conosco, Senhor. Muitas são as situações da minha história, da minha vida, que nesta vida eu não consigo e talvez não conseguirei compreender. Mas fica conosco, Senhor, porque a vossa presença é que nos garante a alegria plena, a satisfação, a realização perfeita. Fica conosco, Senhor, porque nós somos fracos, porque facilmente nós esquecemos de vós, mas fica conosco. Fica conosco, Senhor, porque nós queremos voltar para casa, ou seja, nós queremos desistir dos nossos sonhos, queremos desistir dos nossos projetos. Fica conosco, Senhor, para que nós não desistamos, mas para que nós, como vós, sejamos seres humanos persistentes, seres humanos que avançam na fé. Fica conosco, Senhor, nesse dia e por toda a nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Uma feliz e santa Páscoa a você, meu querido filho, minha querida filha. Força e coragem.